noite! Estamos aqui mais uma quarta-feira para falar de um assunto interessantíssimo, porque emagrecer é sempre um assunto em alta, não tem erro. Quando eu trago convidadas ou convidados que vêm falar de emagrecimento, geralmente tem muitas perguntas, as pessoas querem, têm dúvidas, querem saber mais e mais, que é um tema inesgotável e um tema sempre atual. E hoje eu trouxe uma nutricionista, uma querida amiga, uma profissional já bastante conhecida aqui em Itapetininga, em Angatuba. Ela é de Angatuba, tem consultório em Angatuba. Já trouxemos também da Clínica Carmelas, já trouxemos a farmacêutica, a Luana, num outro podcast. E hoje eu estou muito feliz que a Larissa Zacarias, nutricionista, aceitou o nosso convite para estar aqui e para falar de um tema emagrecimento, como eu disse, mas o tema provocativo é: Larissa, dá para emagrecer sem sofrer? Dá para emagrecer, sim. Boa noite, Boa eu que noite. agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje. Obrigada. E a gente pode sim emagrecer de uma forma prazerosa, saudável e sem sofrimento. Você vai contar tudo para nós hoje? Vou contar todos os segredinhos lá das Carmelas para vocês. Você que está aí nos acompanhando, se você não segue o canal, já comece a seguir, deixe o seu like, faça perguntas, dê sugestões de temas, porque nós queremos cada vez mais levar temas importantes para que a gente abra a nossa cabeça, para que a gente tenha mais entendimento do assunto e a gente possa usar mais dos recursos a nosso favor, para a gente emagrecer com saúde, para a gente perdurar no emagrecimento. Já que dá para emagrecer sem sofrer, eu começo perguntando para a Larissa, tem tantas modas de emagrecimento? Sim. É a dieta cetogênica, é a dieta low carb, é o jejum intermitente, cada hora a gente vê até algumas loucuras acontecendo por aí. Pessoas que querem fazer a dieta sozinha, pessoas que começam a seguir pelo Instagram, pelo YouTube, pelo Google, começa a fazer, começa a seguir algumas linhas, ou emagrece e tem outros prejuízos na saúde, ou emagrece e volta e engorda de novo. Você vê que eu já provoquei um monte de temas aqui, e eu quero que você conte para nós dessa parte dessas dietas malucas que tem aí. Dietas da moda, né? Dietas da moda. Nós não trabalhamos com dietas da moda, mas a gente utiliza na clínica vários protocolos, sempre com embasamento, né? Conforme a necessidade individual de cada paciente. Certo. No programa de emagrecimento, nós avaliamos esse paciente e conforme a individualidade dele, nós escolhemos os protocolos que vão ser utilizados, né? A cetogênica pode ser uma estratégia, porém ela tem que ser bem aplicada, porque como é uma dieta que não tem o carboidrato, só tem, né, gorduras, aumenta a produção de gordura, pode ser que aumente também o perfil lipídico desse paciente. Sim. Então a gente precisa investigar antes de escolher qual protocolo vai usar. O low carb também a gente vê que tem um bom funcionamento, né? Porém, não a longo prazo. Quando fica muito tempo no low carb, ocorre grande perda de massa muscular. Então, é preocupante também. Então, a gente vai fazendo um misto conforme a necessidade do paciente. A gente monta o protocolo exclusivo para ele. Não tem uma dieta que vai emagrecer todo mundo da mesma forma. Não tem uma fórmula mágica? Não existe, infelizmente não existe. Não né? tem uma fórmula para todos e não tem uma fórmula mágica. Não existe. Cada metabolismo é único. Exato. E isso nós respeitamos dentro do programa de emagrecimento ou em todos os tratamentos que realizamos na Carmelas, né? A gente cuida dessa pessoa de modo exclusivo. Então, primeiro faz uma avaliação antropométrica, depois os exames bioquímicos, a gente faz a adequação da rotina e o cardápio ele é individualizado, voltado para a necessidade, mas também para a adequação dessa pessoa. Não tem como a gente fazer, por exemplo, uma dieta do Mediterrâneo para uma pessoa que mora em algum lugar que não tem acesso a esses alimentos. Sim. Não vai durar. Então, isso favorece a desistência da pessoa. Então, a dieta primeiro tem que ser prazerosa. Ela tem que gostar do que ela come. Sim. Né? Restrições a gente faz conforme também a individualidade de cada um. A gente nunca trabalha com punições, com dietas extremamente restritas.
Isso porque aumenta a compulsão também e acaba deixando a pessoa um pouco mais ansiosa. Tem as questões das crenças da pessoa também. A gente tem várias crenças limitantes. E na questão do emagrecimento, elas influenciam demais. Né? Então dá para emagrecer comendo coisas gostosas e prazerosas também. Também. Não pode ser eliminadas. Não. Dieta extremamente rígida que desanima, né? Desanima. Claro. E ninguém gosta de comer alimentos que não fazem parte do seu paladar, da sua rotina. Claro que a gente ajusta o paladar também, né? Sim. Mas não tem como eu comer um alimento que eu não gosto. Isso vai criar outras crenças, pode até gerar mais compulsão também, né? Tem aquela crença de merecimento. Ai, meu dia foi difícil, agora eu não posso nem comer. Já gera outra compulsão. Já gera outra angústia. Ou eu tive um dia difícil, eu mereço comer o doce hoje. Sim. Né? E, na verdade, a gente não trabalha assim, porque você merece comer alimentos gostosos todos os dias. E aí a dieta funciona porque você gosta do que você faz, né? Então isso funciona bastante. E as dietas da moda muitas vezes atrapalham nessa questão, né? Porque elas são mais restritivas. Restritivas. Por exemplo, estava alguns dias atrás a moda do ovo, né? De comer vários ovos. O ovo, para quem gosta, é benéfico, é legal. Se não tem alergia, não tem por que restringir. Porém, consumir muitos ovos durante todos os dias, será que ficaria interessante? Na questão da qualidade, até mesmo na questão da qualidade nutricional, Sim. Né? Desconfortos gástricos. Então, não trabalhamos com dieta da moda, né? Na questão do emagrecimento. Até porque nas referências, existem muitas delas mostrando que não tem um resultado duradouro, né? Dieta da moda. É uma coisa que acaba sendo punitiva para a pessoa. A pessoa enjoa daquela dieta restritiva e depois acaba abandonando tudo, não é isso? Abandona Porque tudo. ela pode aguentar uma semana, não sei, um mês. Acho que nem isso. Nem isso, né? Não. Depois É difícil, principalmente para quem enjoa rápido dos alimentos. Entendi. Por isso que nós Tem que ter montamos... variedade. Isso, nós montamos o cardápio com uma variedade grande, onde a pessoa ela é livre para escolher o que ela come, conforme o que está na orientação. Sim. Eu trabalho com os grupos de alimentos, né? Eu mostro para eles, olha, a gente tem que combinar. Isso que faz a diferença. Porque aí a gente melhora as funções bioquímicas também, né? Restringindo, a gente acaba até alterando algumas reações. Sim. Porque, por exemplo, na dieta cetogênica, se fosse prolongada, uma dieta que entra mais proteína. Então, entraria mais o quê? Todos os tipos de carnes. Ovos e embutidos também. E embutidos. Aí, no caso, uma pessoa vegetariana e vegana, já não se enquadraria na cetogênica. E uma pessoa que também não tem muita admiração pela carne. Carne. Eu não tenho muita admiração. Eu também não. E se tivesse que comer também só frango e ovo, seria bem chato. Difícil. Enjoaria rápido. E aí abandonaria, né? E geralmente quando a gente fica enjoada de algum alimento, quando volta a comer o outro que foi restrito, volta comendo muito mais. Entendi. Aumentando a compulsão, né? Como se o cérebro estivesse querendo te recompensar. Sei. Por isso que tem que ter um equilíbrio, e uma organização de um cardápio para dar sugestões para a pessoa, né? Isso, e o cardápio sempre individualizado, né? Voltado para necessidade individual, para a rotina da pessoa. Muitas pessoas trabalham fora. Então, eu não posso colocar um cardápio onde tem várias receitas elaboradas. Quem que vai fazer? Exato. Né? E na sua clínica você dá a ideia também, no seu atendimento, você dá a ideia de receitas? Sim. Eu sempre envio para os meus pacientes vários e-books, né, conforme o que a gente estava trabalhando. E também deixo disponível o WhatsApp, tem o aplicativo, né, eu utilizo o aplicativo. Você utiliza um aplicativo para a pessoa registrar o que ela come? Isso. Tem o diário, onde a pessoa pode fazer. E também ele emite alarmes, lembrando de comer, de beber água, horário de sono. É muito bacana, muito bacana. Sim. A pessoa baixa esse aplicativo. Isso, eu cadastro para ela, coloco um cardápio parecido com o que eu entrego no momento da consulta, só que já com outras sugestões. E no aplicativo também tem as receitas, onde a pessoa vê a substituição. O que ela pode estar trocando. Para ela se sentir livre, ela escolhe. Né? Não é um castigo fazer dieta.
E geralmente a gente associa, né, dieta com... Tô fazendo dieta. Só a palavra dieta já lembra restrição, já assusta, né? E muitas vezes, às vezes eu falo, não, estou de dieta, mas eu não estou também pensando na coisa ruim da dieta. Estou pensando assim, na qualidade do que eu tô comendo, né? Então, a gente às vezes sai um pouco. Agora eu voltei de viagem, estava na praia. E é claro que você acaba comendo mais coisas do que no seu dia a dia, né? Alimentos diferentes. Diferentes, mas eu inseri também, tive a oportunidade de inserir bastante peixe, né? Sem ser frito, o que eu gosto e é saudável, que eu não como peixe cru. Mas os peixes grelhados, assados, tive a oportunidade de comer peixes maravilhosos, camarão, que é bem saudável, né? Sim. Então, você consegue fazer esse equilíbrio também, né? Sim. E tomar bastante água, que a Larissa já contou aqui para nós. Sim, eu sempre oriento os pacientes, principalmente nessa questão do prazer ao se alimentar, né? Eu vou viajar, vou ficar de dieta? A dieta a gente faz todos os dias em casa, né? Então, já que vai viajar, eu até brinco com algum deles. Lógico que você vai experimentar um alimento regional, né? A não ser que tenha uma restrição médica, uma alergia, aí sim esse alimento deve ser excluído. Caso contrário, tudo isso faz parte, né? O comer, ele está muito ligado à emoção também. Então, a gente não pode ficar se punindo o tempo todo, porque aí não vai manter esse emagrecimento. Muito pelo contrário, acaba até tendo reganho depois. O que é péssimo, a gente vê a pessoa emagrece, depois volta, engorda tudo de novo. Mais um pouquinho. Parece que é uma vingança do organismo, né? Se emagreceu, agora vai engordar tudo de novo. Se não houver um planejamento, né, Larissa? Sim. A gente sempre orienta as pessoas que vão na farmácia, muita gente procura suplementos no emagrecimento, que vamos falar disso também. Sim, temos vários ótimos. Vários ótimos, precisamos contar aqui. Então, a pessoa vai à farmácia e procura esses suplementos e eu sempre indico ela fazer um acompanhamento com um profissional. Sempre indico, por onde começar, faça o seu acompanhamento médico, se é o ginecologista, se é a pessoa tem pressão alta, se é o cardiologista, faz o acompanhamento, faz os exames, tá tudo bem com a parte física, né? Procura uma nutricionista daí para ajustar a alimentação, as vitaminas, os minerais, a suplementação. Procura um profissional especializado, pode ser um nutrólogo, pode ser um médico endócrino, um ortomolecular, mas um profissional que faça o acompanhamento dessa pessoa, para que a pessoa não pegue essas dietas malucas na rede social e que o profissional, quando vai para a rede social para falar de um produto, eu mesmo, a semana passada eu falei de um produto para auxiliar, eu sempre uso a palavra, auxiliar no emagrecimento, não é, Iva? Auxiliar. Quando eu falo para auxiliar, não significa que aquele produto vai dar certo para todo mundo. Sim. E que você toma aquele produto e você não faz mais nada e você perde peso. Porque existe um conjunto. Eu quero perguntar agora para você. Os fatores que interferem no emagrecimento, todos os fatores que interferem, que a pessoa tem que pensar nesses fatores e as estratégias que ela tem que usar, claro, com o acompanhamento de um profissional, que é o que nós indicamos, né? Sim. Para ter um emagrecimento eficiente e duradouro, a gente trabalha com 5 pilares do emagrecimento. O primeiro é o sono. Pessoas que não dormem direito dificilmente conseguem emagrecer porque tem alteração hormonal também. Ritmo intestinal. Um intestino que não é saudável também não consegue emagrecer, né? Até por conta da absorção dos nutrientes que ocorrem no intestino. A gente precisa de várias vitaminas para emagrecer, né? Antigamente falavam que vitamina engorda. Hoje a gente usa vitaminas para emagrecer e é provado, né? Exato. Então, exato. Tem também a questão da atividade física. Não tem como emagrecer, ganhar músculos. Quem consome as calorias são os nossos músculos. Então, a gente precisa ter músculos, né? E não é só emagrecer o peso da balança. Porque, às vezes, muitas pessoas emagrecem rápido, mas perdem massa muscular. Então, esse emagrecimento não foi eficiente. Então, tem que ter atividade física, tem que ter água, a hidratação.
Sem água, o corpo não funciona direito, né? Tanto a parte estética quanto a parte metabólica. O intestino não funciona, tem dor de cabeça, tem vários sintomas. Às vezes fica tomando um monte de medicamento, é só beber água, né? Que já resolve. A pessoa tem medo de tomar água e ter retenção de líquido. Você já escutou isso? Já. Não é assim que funciona. E, claro, alimentação de qualidade. Quando a gente fala alimentação de qualidade, a pessoa pensa que vai comer pouco. Todo dia eu vejo isso na clínica. Vou passar na Nutri, vou parar de comer. E quando sai de lá, vê que é justamente ao contrário. Às vezes ela come até mais com o cardápio do que estava se alimentando antes, em questão de quantidade, qualidade. Porque para emagrecer, todo mundo tem a ilusão que tem que comer só um pouquinho. Só um pouquinho, sim. E não, é combinar melhor os alimentos, é a qualidade dos alimentos que faz a diferença, não a quantidade em si. Né? Nós temos alimentos que são extremamente calóricos em porções pequenas. Pequenas. Por sim. exemplo, uma balas. Né? Tem aquelas balinhas que tem 50 calorias, uma. Uma bala. É uma loucura. Aí a pessoa vai e come 10 balinhas facilmente, né? Já foram 500. Poderia estar consumindo um prato bem elaborado, né? Que ia ficar satisfeito por mais tempo, ia ter respostas, né, no metabolismo diferente, e tudo isso iria influenciar no emagrecimento. Então, são os 5 pilares. Quando a gente ajusta esses pilares, aí sim nós conseguimos ver mudanças significativas nessa pessoa. Eu sempre faço essa pergunta, até quando eu vou na rádio, a Tuti lá da rádio, ela já está até acostumada com a minha pergunta, que é assim... A pessoa vai para emagrecer, eu pergunto, seu intestino funciona bem? Sim. Geralmente a pessoa associa o emagrecimento com um termogênico, para queimar. Ela quer algo que queime a gordura. Ela não está pensando no estresse, na compulsão, na ansiedade, na insônia, na noite mal dormida, na má alimentação, tudo descontrolado a alimentação, né? E fica, por exemplo, fica o dia inteiro sem comer. Às vezes, não sei se falo para você, consigo ficar o dia inteiro sem comer, faço jejum. Aí, quando chega X hora, ela come um sanduíche com muita gordura e muito carboidrato, e aquele sanduíche pode representar 1.500 calorias fácil, não é isso? Fácil. E é importante a gente também sempre estar orientando as pessoas que não basta somente contar calorias para emagrecer, né? Porque o corpo pode entender isso como uma agressão, né? Ficar o dia inteiro sem comer. Ele não sabe que a gente está sem comer porque a gente quer emagrecer. Sim. Ele entende isso como uma doença, como uma falta de alimentos, talvez. Sim. E aí aumenta faz com que o corpo retenha mais essa energia. Sim, então segura, vai ficar mais econômico, digamos assim. Ele acha que você caiu numa ilha deserta e não tem comida nenhuma. Ela está 14 horas sem comer. Sim. E aí esse sanduíche de 1.500 calorias vai virar reserva. Por mais que a pessoa fale assim, mas eu tinha que comer 1.500. Você tem que comer 1.500 durante o dia, em horários estratégicos. Não tirar tudo e oferecer essa quantidade numa porção única. Eu vejo muita gente contando caloria. Não vou jantar para comer este doce. E, sei lá, o doce que tenha 500 calorias, né? Mas está dentro das 1.500 que eu tenho que comer hoje. Sim. Aí a pessoa também esquece, Larissa, que ao comer aquele doce prazeroso, ele vai ter... geralmente, o que tem no doce? Açúcar e gordura. Sim. 2 prejuízos para o organismo. Que o açúcar, falando da parte estética, ele envelhece. Ele vai destruindo o nosso colágeno. E a gordura, que vai aumentar ali os níveis lipídicos. Mas também, além de que você trocou uma refeição saudável por um doce muito calórico, um único doce, né, muito calórico, você perdeu a oportunidade de ingerir nutrientes, vitaminas e minerais. Sim. Né? Então, talvez pudesse, com a ajuda de profissionais, né, que a Larissa está aqui para nos explicar isso, pudesse, então, você vai comer um docinho, mas vamos escolher um doce menos calórico? Sim. Não sei, por exemplo, mousse de maracujá seria menos calórico que uma trufa? Não sei. Depende do momento, talvez, né? Porque, assim, quando a gente coloca muito açúcar
sem alguma refeição, principalmente sem as proteínas... Jejum, por exemplo. Isso, aumenta muito o índice glicêmico, né? Picos de glicemia. E isso aumenta a produção da insulina. Ou seja, vai acabar inflamando mais esse metabolismo e aumenta a fome também. Né? A gente observa que quando o consumo é só de carboidratos, geralmente essa pessoa tem muita vontade de comer doce e ela acaba procurando mais os carboidratos. Então, a gente precisa combinar o carboidrato, o açúcar, com proteínas e fibras. Porque aí eu tenho um retardo, não tenho esse pico de glicemia. Aí não aumenta a insulina, que não aumenta os outros hormônios. Então, é um conjunto de ações. Os doces, para quem gosta muito. Se não for diabético, né? A gente até pode colocar um doce calculadinho ali que não vai interferir muito, não. Mas é sempre após o consumo de proteínas. Sim. Então, teria que ser uma sobremesa. Uma sobremesa. Então, você deve jantar. Sim. Vai numa festa, não vou comer nada, eu vejo isso. E eles falam para mim na farmácia. E é pior. Eu não vou comer nada na festa, não vou comer nada em casa. Eu vou esperar na hora do bolo e dos docinhos. Eu tô te falando o que falam para mim. Sim. Esperar o bolo e o docinho. Ou vai num almoço também, não come nada para esperar a parte da sobremesa. Ou as pessoas que gostam muito de doce. Então, é melhor que coma uma proteína, uma carne, um frango. Isso, né? Para depois... E um pouco também de fibras, né? De salada. Isso, uns vegetais. Ou alguma leguminosa também, Tá. já tem bastante fibra. O que a gente orienta também, quando a gente está em processo de emagrecimento, a gente faz algumas estratégias e uns combinados com alguns pacientes, né? Por exemplo, vou a uma festa. Eu sempre oriento a pessoa a fazer um lanchinho leve antes de ir. Ou tomar um shot, tomar um suco. Para ela ter um pouco de fibra ao chegar na festa. Tá. Porque a fibra vai retardar a absorção desse açúcar. E não vai fazer com que a pessoa chegue com tanta fome, né? Porque a gente chegar numa festa morrendo de fome, vai ser um exagero. Vai, porque daí você mete o pé pelas mãos. E isso é super importante, a gente sempre tá lembrando, ninguém com fome consegue seguir dieta. As pessoas ficam mais criativas, né? As pessoas têm mais desejo por alimentos calóricos, porque o corpo, ele pede, ele dá sinais. Então, faz com que a gente consuma muita caloria de uma vez só. Sim. E aí que é o problema. E o álcool? O álcool também é calórico e pode ser inflamatório também, né? O que piora o quadro de obesidade. Então, no caso de dieta de emagrecimento, a gente orienta que não consuma, principalmente se tiver consumo de medicamento. Mas a gente sabe que todo mundo, né, gosta de festa, tomar alguma coisinha. Então, a gente orienta para que tenha um alimento antes, faça uma refeição e sempre tomar muita água. Né? E controlar a porção também. Controlar a quantidade. Porque perfeito. o álcool é calórico, né? Muito. Cada grama de álcool tem 7 calorias. Então... E eu que gosto de vinho? Então, o vinho é calórico. Vinho é calórico, mas tomo pouco. Pouquinho. Nunca tomo bebida em jejum. Sim. Vinho. Eu gosto do vinho tinto. E o seco, né? E daí que é bom que tem um pouquinho de resveratrol. Tem um pouco, pelo menos, né? Mas nunca vou... em jejum tomar o vinho, aquilo cai que nem uma bomba no meu estômago. Então aí, no caso de tomar uma taça de vinho, é legal você ter uma proteína antes. Isso, fazer um lanchinho leve. Um lanchinho antes. leve. Por exemplo, dependendo do momento, um iogurte. Sim. Ou utilizar algum suplemento, né? Para ter alguma fibra e alguma proteína ali também. Perfeito. Tô trabalhando, não vai dar tempo de comer. A gente usa muito o Body Balance no meio do trabalho, por exemplo. Para a pessoa não ficar a tarde toda sem comer. Que é Proteína. E é uma coisa simples, rápida, fácil de fazer. Fácil. E isso ajuda bastante. Eu trouxe até o Body Balance. Eu adoro ele. E eu fiz, aqui vou mostrar para vocês, o Body Balance, ele é uma proteína, né? Eles são peptídeos de colágeno. Só que a proteína, quando ela é grande, né? Como na proteína do whey protein, é a proteína do leite. Você depende do suco gástrico para digerir essa proteína em aminoácidos, que são os peptídeos, para ter absorção pelo músculo. A vantagem do Body Balance é que ele já é a proteína digerida, eles já são os peptídeos, são moléculas menores, são pedacinhos da proteína, pronto para ser absorvido para aumentar ali a massa muscular. Sim. Aumenta a massa, aumenta desempenho, aumenta a força, recuperação do músculo no pré-treino também, no pós-treino.
recupera o músculo. Eu gosto muito. E esses dias eu fiz um vídeo, fiz um lanchinho do Body Balance. Me diga o que você acha desse lanche. Eu fiz um tipo de uma panqueca. Ah, é super legal. Com certeza tem mais caloria, porque eu pus uma banana não muito grande. Amassei a banana, um ovo, uma banana, uma colher de aveia, Body Balance e pus um pouquinho de canela. Perfeito. E eu fiz uma panquequinha, né? Daí só não pus o fiozinho de mel para não aumentar o índice glicêmico, porque o mel, ele aumenta... É um açúcar, aumenta a insulina rápido, né, Larissa? Isso. Daí eu pus aveia, eu gosto muito da aveia para o intestino. Quase todo dia eu como aveia, não muito, pouquinho de aveia. É um ingrediente que a gente utiliza muito também. Utiliza aveia. Aveia em receitas doces ou salgadas, né? Porque na culinária ela também auxilia a dar a textura nas receitas. Ela pode auxiliar a dar a liga em algumas receitas também. Então, a gente substitui. Até por conta de questões de inflamação, né? A gente tira o trigo e acrescenta a aveia na receita que dá o ponto certinho. Então, a gente utiliza bastante. E essa receita é perfeita. Ficou bom. Uma banana, não muito grande, né? Perfeito. E a banana, aquelas menorzinhas que eu gosto de comprar. Aí aveia, ovo e pode pôr uma canelinha também. Sim. E daí 15 gramas de Body Balance. Você já tem aqui a medidinha. Já vem a colherzinha. É a dose de proteína para o lanche. Poderia ser um lanche da manhã, né? O café da manhã. Ou o lanche da tarde. Sim. Eu tomo Body Balance todo dia. Quando não dá para eu fazer essa panqueca, aí eu tomo com água de coco, que eu amo água de coco. Rapidinho, né? Rapidinho. Mistura e já pode estar consumindo. E é legal que o Body Balance também auxilia, né, na perda de gordura, porque ele aumenta a massa muscular. E toda vez que nós temos o ganho de massa muscular, favorece a perda de gorduras. Favorece, tem um equilíbrio, né? Tem o equilíbrio. Então, a gente utiliza muito Body Balance, até mesmo substituindo o Whey Protein, que muitas pessoas têm sensibilidade ao Whey. Principalmente quem está fazendo tratamento de pele, de acne. Aumenta a oleosidade, né? Aumenta a oleosidade, a gente indica o Body Balance. Para mim, o Whey eu tomo também. Mas eu sinto muito estufamento. Né? Eu sinto estufamento no dia do Whey. O que já demonstra digestão lenta, dificuldade de digerir o Whey, né? Também gosto do Whey, que nós temos lá na farmácia, isso não é a nossa linha, eu vendo da Vitafor. O Whey de ervilha e arroz. Sim. Ele é muito gostoso. E enjoa também todo dia. E a digestão é rápida, né? Digestão rápida. Eu gosto de fazer, às vezes, revezo, para ter um aporte proteico diferente, né? E mudar o sabor, né? E mudar o sabor também, porque a gente vai enjoando das coisas, né? Por isso que é legal fazer essas receitinhas, igual da panqueca. Outro dia faz um smoothie. O outro dia a gente pode acrescentar em algum caldinho. Também faço muito esses smoothies, as vitaminas. Faço muito sucos detox. Já fiz de, por exemplo, abacaxi com gengibre, hortelã, mamão e ponho o suplemento. Põe o suplemento, né? E o Body Balance você pode tomar a qualquer hora, né? Pode. Então, às vezes eu chego da academia e tomo o meu suco com Body Balance. Sim, ele é uma estratégia muito interessante para ser usada durante o dia, em qualquer momento, né? Horários de lanche. Você diria que o Body Balance é um suplemento importante na dieta? Muito importante, principalmente para mulher, né? Que a gente tem uma perda significativa de massa muscular, de colágeno. Então, a gente precisa repor. É difícil ganhar massa, É difícil, né? A gente não tem tanta força. Outra que eu gosto bastante é a creatina. Também por conta de mulheres não ter tanta força quanto os homens, por conta da alteração hormonal mesmo, né? Sim, que bacana. Então, a gente sempre está colocando. E aí, vamos investigando e vendo se há necessidade de outros. A grande maioria glutamina também, para melhorar a imunidade. Pensando no intestino. Intestino. E imunidade. Porque a gente, primeira coisa, precisa ver como que está a saúde do intestino, né? Se ele estiver saudável, aí emagrece mais rápido. Porque diminui a inflamação, diminui a produção de gordura. Porque a gente vai entrando em vários ciclos, né? Tem o ciclo do açúcar. Quanto mais doce eu como, mais eu quero comer. Por conta de alterar o hormônio. Depois tem o ciclo da gordura. Que a gordura aumenta a inflamação. E quanto mais inflamação nós temos, aumenta a produção de gordura. Então, fica nesse ciclo, não tem fim. Um ciclo vicioso. E precisamos quebrar esse ciclo. E primeira coisa é ver como é que está o intestino. Ele que ajuda a gente a emagrecer.
Exato. As pessoas não associam emagrecimento com o intestino, Sim. né? Eu acho que eles associam mais com estresse na minha prática. Sim. Eles falam, eu estou muito estressado, e tem razão, o estresse vai interferir. Eu estou muito estressado e eu estou compulsivo. Então, eu estou passando uma fase de muito estresse quando a pessoa fala isso. Aí ela fala, é por isso que eu estou engordando, porque eu estou compulsivo, eu quero comer o tempo todo. Nem sempre é açúcar, viu? Às vezes a pessoa quer comer salgado também, não é? Sim. Geralmente, quando tá... Eu falo no ciclo do açúcar, né? Geralmente, quando a pessoa tá nessa fase, ou ela procura o doce mesmo, chocolate. Sim. Ou ela procura o carboidrato simples, que seriam as massas, os pães, bolo, porque o açúcar ele entra rápido na corrente sanguínea e proporciona um prazer momentâneo muito rápido, né? Sim. Só que aí ele não segura a fome por muito tempo, a saciedade é muito rápida e aí aumenta a fome de novo. Então, precisa quebrar esses ciclos, né? E o que as pessoas esquecem é que no intestino, a gente tem vários neurotransmissores. E muitas vezes, por ele estar desregulado, que está aumentando o seu estresse. Claro que tem as situações da vida também, situações né? da vida, sim. Mas a gente precisa olhar para o intestino. E ele é esquecido muitas vezes, né? Então, tem que cuidar bem para evitar essa desbiose e emagrecer mais rápido. Aí que entra a glutamina, né? A Nós glutamina. também temos na Essencial Pharma. Bacana da glutamina, a dose usual seriam 3 gramas, 3 gramas. né, Larissa? É uma dose comum, digamos assim. É claro que o tratamento que a Larissa faz, ele é personalizado para cada pessoa, vai ser um tipo. Em geral, são 3 gramas. Então, esse pote aqui, ele tem 300 gramas. Nossa, 300 ótimo. gramas, né? O custo-benefício é muito bom da glutamina. Vai regularizar o intestino, não é laxante. A glutamina é um aminoácido que regulariza o intestino, melhora a parede intestinal, inclusive do estômago, e ainda aumenta a imunidade. Isso, que é outro fator que a gente sempre tem que levar em consideração, né? Porque muitas dietas da moda baixam muito a imunidade. Então, eu brinco com os pacientes, você quer ficar magra com cabelo ou quer ficar magra e careca? Porque quando tem deficiência nutricional, o corpo ele também vai dando sinais. Sim. E os primeiros são cabelo, unha, pele. Sim. Então, a gente precisa olhar também para esses sinais, né? Como que está a saúde também física da pessoa. E as infecções repetitivas, né, Larissa? E as infecções, aí vira outro ciclo, daí né? a pessoa pega Covid, pega a gripe, herpes, infecções repetitivas, cistite, sinusite, Sim. bronquite, alergias também, muitas alergias, por causa que a imunidade está muito baixa. Então, realmente, dietas restritivas, vou ficar uma semana comendo pouquíssimo para tentar emagrecer rápido, porque a pessoa é imediatista. Né? Tem uma festa, tem que emagrecer rápido, então faz as dietas restritivas, a conta vai chegar depois para a pessoa pagar. É o cabelo ruim, é a pele seca, é o intestino que não funciona, né? E a queda da imunidade geral. Isso. Por isso que a gente faz agora no método Brulé esse acompanhamento, né? Porque aí eu faço a parte nutricional e a doutora Luana vai fazer a parte do tratamento estético, né? Onde ela faz a aplicação de algumas enzimas quando necessário e também tem um equipamento novo que ele trabalha com calor e com frio para quebrar mais as moléculas de gordura. Porém, se a gente não fizer um preparo antes desse tratamento, fazer uma dieta antes, né? Eu falo que é dieta de preparo. Não tem resultado. E como que é essa dieta de preparo? Ela é conforme também a pessoa chegou pra gente, mas a gente precisa focar principalmente na hidratação, porque se a pessoa não tá bem hidratada, a doutora Luana percebe na hora ali na pele, né? Que a pele não fica hiperemiada, ela fica meio esbranquiçada até. Então, não tem a quebra das gorduras. E nessa dieta nós focamos na qualidade. Então, o primeiro ajuste é deixar essa dieta mais colorida, rica em fibras e, dependendo dos casos, coloca alguns suplementos também para desinflamar mais rápido. A gente usa, às vezes, a coenzima Q10, né? Colocamos a cúrcuma, colocamos os colágenos também, o Verisol.
E isso ajuda e o resultado está sendo incrível. A gente está tendo paciente, às vezes, que perde 10 centímetros no fim do tratamento. Nossa. De circunferência abdominal, perda de peso e sem sofrimento, que é o mais importante, né? Sim, sim. Nesse método Brulé, nós entregamos alguns mimos que são ferramentas para auxiliar. Tá. Então, eu elaborei eu falo que é o planejamento estratégico, onde esse planejamento nós fazemos juntas, eu e a doutora Luana, e o paciente. Sim. Então, por exemplo, se o paciente fala para mim, eu não gosto de banana, a gente não vai colocar a banana aqui para esse paciente, a gente vai pôr outro alimento. Ah, que bacana. O paciente pode estar utilizando essas ferramentas para ele escolher as receitas que ele vai escolher, né, que tem no aplicativo ou as que eu entreguei. E ele vai fazer o controle da água, que é uma das coisas mais importantes também. Quando a pessoa não toma a quantidade certa de água, nós percebemos que aumenta a vontade de comer doce. Não creio. Tem isso também? Tem isso também. Aumenta o desejo de doce. Então, precisa ter a hidratação adequada, mas também não precisa tomar uns 20 litros de água, né? É durante o dia. Nesse método, nós entregamos também para o paciente, para as mulheres, a pulseirinha. Né? Nessa pulseirinha, a gente pede para a paciente utilizar para ela lembrar e ela fazer um compromisso com ela mesma. Que show! Porque independente do tratamento que a pessoa vai fazer, se ela não tiver o compromisso com ela mesma, a dieta não vai ter sucesso. Sim. Nem o tratamento estético, né? Não adianta a gente comprar um creme muito bom e eu não passar nos horários e nos dias certos. Exatamente. Não adianta fazer um procedimento e não seguir a orientação pré e pós desse procedimento. Então, aqui é para lembrar, e a pessoa olha todo dia, é como se ela fizesse um contrato com ela mesma. Eu vou seguir as orientações, né? Não adianta ela ir lá e não seguir depois. Se comprometer a organizar a semana, que é uma das coisas difíceis também na dieta de emagrecimento, né? Eu falo para o paciente, vai no seu armário e tira tudo que tem de guloseimas. Tem que parar com as armadilhas. Sim. Porque quando a gente começa a fazer dieta, é como se já começasse outra crença, outro sabotador, né? Mas vou deixar aqui, vai estragar, vou ter que comer. Vai perder no armário. Ai, que dó, vai Ai, estragar. que dó, vai estragar, vou ter que comer. Então, tira de lá, ou doa, ou esconde, põe numa caixinha lá em cima para não Sim. ficar olhando. Porque Sim. a gente é visual, Sim. né? E o ver o alimento proporciona outras sensações, né? A gente lembra do cheiro, lembra do sabor e vai dar vontade de comer. Então, tem que tirar de lá. Deixa tudo organizadinho e comprar o que precisa, né? Tem que comer 3, 4 frutas por dia. Já comprou as frutas? Sim. Né? A gente, às vezes, eu faço a lista de compras para eles também. Organizar. Ajudo a fazer a compra. Muitas vezes estão no supermercado, liga lá. E o que era mesmo que você pediu para eu comprar? A gente já ajuda também. A gente pega na mão desse paciente para que ele atinja o objetivo. Eu tô vendo. Eu trabalho também com esse pratinho aqui, esse tanto na parte do consultório quanto do método Brulé, que ele é um guia na hora de escolher as refeições. Ai, que lindo. Aqui nesse pratinho nós temos todos os grupos de alimentos. E por essa imagem a pessoa consegue fazer trocas melhores. É o que a gente estava falando de combinar melhor os alimentos. Tá. Sempre combinando... Eu mostro aqui. Mostra Aqui. ali naquela... Sempre combinando os carboidratos, que ele não é o vilão do emagrecimento, que também é outra moda, né? Tira pão, tira tudo. Sim. Combinando o carboidrato com proteína. Quando a gente Tá. faz essa combinação, nós temos um encaixe perfeito. Todos os aminoácidos que não tem no carboidrato, tem na proteína. E o que não tem na proteína, tem no carboidrato. Tá. E aí não tem pico de glicemia. Aí entra o que seria um arroz ou uma batata? Isso, um arroz, uma batata, um macarrão. Tá. O que é orientado? Não ter uma quantidade grande de carboidrato exclusivamente. Sim. Por exemplo, comer só macarrão. Sim. Vai dar fome rápido, Tá. né? Vem acompanhada de vontade doce. Tá. E se puser feijão? Já melhorou. E Tá. aí, com este pratinho, a gente consegue fazer as trocas. Por exemplo, eu escuto muito, eu não gosto de macarrão com feijão. Mas a gente pode pôr uma ervilha. A gente pode fazer um molho, um acompanhamento com algum alimento do grupo das leguminosas. Ah, tá. E aí, essa troca está perfeita também. Algumas pessoas à noite se queixam que não gostam de fazer comida, né? De ter o jantar. Às vezes por conta do horário que chega do trabalho. Sim.
Se ela lembrar desse pratinho e montar um lanche com esses grupos de alimentos, tá perfeito e não fica calórico. Por exemplo, o pão, que é considerado um vilão. Se ele tiver uma boa fonte de proteína, alguns vegetais, não vai dar pico glicêmico e vai saciar, não fica calórico. Tá. Então, podia fazer por exemplo, pão com atum? Sim, um pão com patezinho. Tá. Quem não gosta de legumes, eu oriento a esconder os vegetais em alguma receita. Então, num patezinho a gente pode ralar, triturar, né, bater no liquidificador, enfim, o importante é usar. E precisa ter algum alimento das folhas verdes também, para ter essa combinação de fibras e nutrientes. Tá. Então, é muito mais simples do que as pessoas pensam, né? Esse prato, por exemplo, não está calórico. Talvez tenha menos calorias que um iogurte, dependendo do iogurte. Entendi. Nossa, que interessante. E sacia por mais tempo. E qual pão você recomenda se fosse fazer esse lanchinho à noite com pão? Aí vai depender de cada indivíduo. Para as que são mais sensíveis na parte digestiva, principalmente à noite, eu oriento um pão sem glúten. Sim. Por conta da digestibilidade. Se não tem nenhuma restrição, poderia ser até mesmo um pão francês. Ah, tá. Aí vai muito da parte digestiva, né? Sim. Assim também as leguminosas. Muitas pessoas se queixam de comer feijões à noite. Sim. Por conta de estufamento, indigestão. E aí a gente faz algumas trocas também. Tá. E os caldos à noite são bem-vindos? Bem-vindos, principalmente para quem dorme mais cedo, né? Porque a digestão é rápida. Digestão rápida. Calorias, às vezes, fica a mesma. Mas a digestão fica melhor. Ah, tá. E aí, caldo. Isso. E aí favorece o sono. Que a gente tem que lembrar que o sono ajuda a emagrecer. E ajuda a emagrecer. E a digestão mais rápida, você dorme melhor, né? Dorme melhor. E quando for preparar os caldos também, a gente orienta utilizando o pratinho. Ah, tá. Eu gosto muito desse pratinho porque eu consigo pôr todos os grupos em uma receita única. Ou separadinho. Quem tem tempo de cozinhar, gosta de cozinhar, aí a gente pode fazer tudo separado. Por exemplo, a pessoa trabalhou o dia inteiro, chegou cansada, pode montar um lanchinho, poderia estar fazendo um caldo. Só que aí no caldo também é interessante lembrar para não colocar muita gordura e somente carboidratos. Sim. Porque aí vai dar fome rápido. Tem que ter os legumes tem que ter a proteína. E a proteína. Um frango desfiado. Um franguinho ou fazer alguma preparação com ovos. Também pode. Evitar muita carne vermelha à noite por conta da digestão, né? A forma de preparo também influencia muito. Evitar frituras, né? Não colocar muito óleo, evitar os embutidos. Tudo isso favorece a digestão e também não aumenta a inflamação. É um conjunto, né? É um conjunto. Precisa de orientação, porque sozinho a pessoa não vai ter esse conhecimento, né? Às vezes ela acha que, eu não janto, mas ela come presunto, queijo, né? E salame, embutidos, Sim. né? Come isso com pão, talvez tenha uma carga inflamatória alta, muita gordura, muito carboidrato, falte também os minerais e as vitaminas, né? Sim, sem eles a gente não consegue emagrecer, porque vai inflamando mais, né? Vai inflamando, Um dos pilares também que eu gosto de lembrar aos pacientes é que não é você comer exclusivamente vegetais, que a gente vê muito também, vegetais e carnes, né? Você precisa tirar os xenobióticos, que são os conservantes, os aditivos desses alimentos ultraprocessados. Só de você tirar esses alimentos e incluir uma comidinha simples, uma comida de verdade... Comida de verdade. Vai emagrecer. Não tem como. Porque aí ele melhora a função dos órgãos e toda a bioquímica do corpo. Melhora o intestino. Sim, né? aí volta a dormir. Detoxificando o fígado também. Porque o fígado, quando trava o emagrecimento, Sim, né? porque é ele que faz o detox, né? Quando a gente fala dieta detox, as pessoas acham que é o suco de couve que é o detox. Não é. A couve auxilia o fígado a trabalhar. Mas quem vai fazer o detox é o fígado, os rins, né? Sim. Os nossos órgãos. Muito bom. Então, precisamos sempre incluir esses alimentos para ele ajudar os órgãos a fazer a função. E aí o emagrecimento acontece sem sofrimento. A vida moderna faz com que a pessoa coma muito produto processado, né? Sim. Então, é muito molho industrializado, é muito aqueles temperos também, né? Os temperinhos em pó. Isso, esses são muito ruins porque eles também têm, além dos conservantes, tem o glutamato, né? Que ele atrapalha muito a função digestiva,
causa muita dor de estômago, dores de cabeça. Então, a gente precisa evitar esses temperinhos, essas sopas prontas. E deixa a pessoa agitada também. E deixa agitada. O glutamato, ao invés dele tranquilizar, agita a pessoa, né? E tá ali disfarçadamente como alimento, né? Sim. Que vem muito nas sopas prontas, nos temperos prontos. Temperinhos, né? prontos também. E isso a gente orienta muito, né? Eu sempre passo receitas para os pacientes de como deixar pronto o seu tempero de uma forma prática. Pode deixar ele pronto na geladeira ou fazer o seu... Não vou falar marca, né? O seu temperinho. Deixar pronto o seu pozinho ali. Sim. A gente faz as misturinhas com temperos naturais desidratados. Tá. Que aí tem uma duração legal também. A gente pode mudar também a forma de preparar esses sucos detox. A gente faz os sorvetinhos, os picolés. Porque a pessoa faz uma jarra grande e já deixa congelado. Congelar, que prático. Chega do trabalho, pega lá um sorvetinho. Olha, eu tô fazendo o meu picolé detox. Fica chique ainda, né? Muito chique. Nossa, são muitas estratégias, São Larissa. Várias estratégias. Muitas estratégias. E esses sucos, essas receitas são todos preparados com alimentos funcionais, né? As pessoas acham que fazer dieta é caro. E, na verdade, é o contrário. A gente acaba até economizando, né? Porque... Caro é delivery toda noite pedindo fast food. Sim. Isso fica caro. Isso fica caro. Parece que não, mas assim, ao longo, né? Se colocar no papel, fazer a continha... Se colocar no papel, caro é pizza. Sim. Caro é pizza, porque além da a quantidade que tem de gordura e carboidrato, né? E barato não fica, não. Não fica. E nesse planejamento que a gente faz com os pacientes, eu deixo para ele escolher um dia da semana para consumir um alimento que sente vontade. Sim, né? Bacana. Isso é uma técnica de coaching nutricional. Porque aí a pessoa, só de saber que ela vai poder comer, diminui a ansiedade, diminui a vontade. E muitas vezes chega o dia de comer, às vezes... Fala pra mim, parece que eu não quero comer mais. Ah, sei. Porque pode. Porque pode. Porque o nosso cérebro tem, né, na parte límbica, essa questão de não entender o não. Não entendi. Nossa, tem que ter as estratégias psicológicas também. Sim, ele não entende o não, né? Se a gente vai num médico e ele fala, não pode comer chocolate. A pessoa já automaticamente já pensa, vou comer um agora, então. Eu vou comer já. Antes de começar a dieta. Antes de começar a dieta. Vou comer um. Já sabotou. Então, a gente sempre coloca um dia da semana, mas não existe aquela frase dia do lixo. Ah, sim. Porque comida não é lixo, né? Sim. E também é uma refeição por semana. Então, a pessoa escolhe. Ou ela vai sair comer uma pizza com o marido na sexta. Ou vai no aniversário no sábado. E no mesmo dia, volta a rotina estratégica. Volta ao normal. Hoje eu tenho uma festa à tarde. Então, a pessoa tem que acordar, tomar café da manhã, tudo bonitinho. Fazer tudo. Vai na festa, voltou para casa, volta ao normal. Sim. Aí, é tranquilo de seguir e não tem também essas restrições desnecessárias, né? Porque senão a gente vê que a pessoa perde o gosto de sair, perde o gosto de ir numa festa. Porque também nessa parte de emoção, ela se sente excluída. Perfeito. Vou na festa, mas não posso comer, o que eu vou fazer lá? Acaba não indo. Não vai. Não quer mais socializar. socializar. E aí aumenta a ansiedade. É. Então, a gente sempre planeja isso também, um dia livre para a pessoa escolher o que ela sente vontade de comer. Muito bom. Veja que aqui fizemos um apanhado geral com a doutora Larissa, dando ideias, estratégias inteligentes para todos vocês, que é possível emagrecer sem sofrer, mas tem que saber usar os recursos, e para isso a gente precisa de profissionais, né? Diversificar a alimentação, ver o que pode, o que não pode, quantidades, combinações. Sim, né? A combinação é um dos fatores mais importantes. Então não tem uma regrinha e uma receita que se copia, cola e faz. Tem que personalizar, né, Personalizar, Larissa? E respeitar os sinais que o corpo vai dando, né? Todo dia, a todo momento, os estímulos estão ocorrendo e o corpo... o tempo todo. Desde a hora que a gente acorda, né? Então, uma das estratégias a primeira coisa, acordar, beber água. Porque em jejum, né, a hidratação já vai auxiliar, como se estivesse acordando o corpo. Eu coloco no cardápio que é o bom dia metabolismo. Pra pessoa tomar água. Aí manda mensagem, quando tem grupos principalmente, fala, já deu bom dia pro metabolismo? Já foi beber água? Para depois fazer os shots, depois do café da manhã. Bacana. Então, são estímulos.
Porque o shot em jejum também, ele vai estimular durante o dia outras funções. Dependendo dos ingredientes, diminui vontade de doce, melhora a imunidade para quem está se sentindo mais, né, mais fraco, sem energia. Então, a gente pode colocar os shots com termogênicos logo ou pela não, manhã. aí depende de cada caso. De cada caso, de né? cada caso. Eu gostei muito desse método Brulé, Sim. Porque ele encaixa fica, tudo. Tudo. E fica personalizado, né? Fica. Faz esse acompanhamento personalizado. Tem que ser personalizado, né? Porque cada uma vai responder de um jeito. Sim. E nós trabalhamos com mulheres, com homens. Sim. Então, a gente tem metabolismos diferentes, idades diferentes. Daí vai ter uma mulher que está na menopausa, Sim. a outra que está grávida, né? E quer fazer uma alimentação importantíssima. Sim, a gravidez é diferente. A outra tem 14 anos e está achando que está com peso acima. A outra trabalha fora, viaja, não tem tempo de fazer comida na casa. Sim. Cada caso é um caso, cada metabolismo é um. A personalização é importante. Sim. Você falou de shots, eu gosto muito de shots também. Eu adoro os shots. Faço, às vezes, shot com própolis, Sim. pensando sempre na minha imunidade. Na farmácia tem própolis verde. Eu gosto do própolis verde, às vezes com um pouquinho de gengibre em pó. E ele é probiótico também, probiótico. Põe gotinhas de limão. Também, sempre tenho limão em casa. Sim. Eu adoro água com limão. Põe gotinhas de limão. E agora, mais recentemente, nós fizemos uma fórmula de um shot, pensando nesse acorda metabolismo logo cedo, e esse shot vai pensar no intestino, na imunidade, na energia para passar bem o dia. Eu trouxe até para mostrar. Ele é um produto novo da farmácia, a gente colocou o nome de Power Shot, mas ele não tem cafeína. E aqui nós temos a cúrcuma, que é anti-inflamatória, vai também você utiliza bastante, né? A cúrcuma em alta, o resveratrol, a coenzima Q10 que você falou também, anti-inflamatória, melhora a energia. E o que eu achei bacana nesse Power Shot, nessa fórmula que nós desenvolvemos, é a quantidade de fibras. Aqui tem 5,7 gramas de fibras. Excelente. E 3 gramas de glutamina, além de minerais como zinco, selênio, lisina, o cromo, que auxilia na redução da compulsão alimentar também. Sim. É um shot que pode tomar todos os dias em jejum, né? Ou também pode tomar antes de ir para academia, né? Eu aconselho sempre pela manhã, porque ele te dá essa energia da coenzima Q10. Então, você passa um dia melhor, mais disposto, né? E ele é muito bom por não ter a cafeína, porque as pessoas têm a ilusão de que o pré-treino tem que ter taurina, cafeína. E esses ingredientes, às vezes, não são muito interessantes para todas as pessoas. Pode dar taquicardia, pode estimular demais. O horário também. Às vezes, a pessoa toma o pré-treino e o efeito é depois, é retardado, né? Não é no momento do treino. Pode dar. E esse não. Não. Esse vai ter a energia por conta de ter só os nutrientes, né? Igual a Q10, os minerais. E é legal que ele deve diminuir a vontade de comer doce. Sim. Exato, nós fizemos pensando nisso mesmo, na energia. De carboidrato, né? E tirar a vontade de carboidrato, a vontade de comer doce, melhorar o intestino por causa da glutamina, que já falamos também da glutamina. Sim, e os minerais eu achei bem interessante por ter o cromo e o selênio, né? Que vai ajudar também os outros minerais a melhorar a função do carboidrato. Exato. O zinco também, gostei, né? Zinco, o de minerais é o zinco, o selênio e o cromo. Depois tem a cúrcuma, a lisina. A lisina é um aminoácido fantástico para a imunidade, né? Glutamina, coenzima Q10, resveratrol. E esse daqui, ele é no sabor limão, tem 30 doses, né? Então, você pode tomar todos os dias de manhã, se você não quer fazer com própolis, não é todo mundo que gosta de própolis, pode fazer o shot todos os dias pela manhã, né? Pode fazer à noite? Pode também. Pode, né? Agora, como ele tem essa função de dar disposição, de acordar, então de manhã seria melhor. Eu, como vou à academia à noite, às vezes eu tomo na farmácia e vou para academia. Mas eu tenho em casa, porque eu prefiro tomar ele de manhã e aproveitar os benefícios, né? Do shotinho matinal. Um shot energético com somente 9 calorias. Excelente. Né? E tem as fibras também, né? Tem que é um nutriente que
precisa ter todos os dias as fibras. Cada grama de fibra consumida, ela dá um trabalho para o corpo para ser digerida e metabolizada. E a gente faz um cálculo, aproximadamente queima 7 calorias só de consumir a fibra. Por isso que não adianta a gente só contar calorias ali dos aplicativos, Sim. né? Ficar vendo rótulos, assim. Porque na hora que ocorre a digestão, ocorre um processo diferente. Se esse alimento ele dá trabalho para ser digerido, ele gasta energia também para ser digerido. E a fibra dá trabalho. A proteína também dá trabalho. Então, o cálculo acaba ficando diferente. Eu acabo economizando calorias comendo. Sim. Um cardápio geral, por exemplo, ele pede 30 gramas de fibras. Então, a pessoa vai economizar 200, se tiver um pouquinho mais, um pouquinho menos. Em média de 200 calorias, comendo. Então, não precisa passar fome para emagrecer. Que sensacional. Até por conta do estresse que a fome gera, né? Sim. Dor de cabeça, irritação. Muitas pessoas sentem sono e o mal-estar. Então, não precisa. Isso freia o metabolismo. A gente tem que acelerar. Como que acelera? Com hidratação e os alimentos adequados, seguindo os pilares do emagrecimento. Nossa. Pessoal, vocês viram a importância de ter um profissional para te orientar, né? Então, comendo, dando trabalho para o nosso organismo, digerindo proteínas, digerindo fibras, a gente acaba também queimando, né, essa caloria pelo trabalho do sistema digestório, né? Sim, sistema digestório, a parte de absorção, aí que entra os minerais também, que eles auxiliam, fazer as trocas energéticas. Quando falta algum nutriente, já não acontece certinho ali o processo. E aí vai faltar em algum lugar, né? Muito então, a gente tem que repor. Geralmente, mulheres precisam de uma reposição um pouquinho maior depois de uma idade, né? Depois de alterações de ciclos. Então, aí a gente avalia certinho e geralmente coloca algum suplemento junto. Perfeito. Né? É importante o acompanhamento com um profissional que estudou, que é atualizada. A Larissa foi para a área de nutrição, porque vocês estão vendo que ela ama o que ela faz, entende o que ela faz. Conte um pouquinho da sua vocação na nutrição, enquanto eu vou te servir um verisol. Certo. Eu escolhi nutrição muito nova ainda, não me lembro exato porquê, mas eu sempre gostei muito desse assunto. Fui, acho que, incentivada muito pela minha família também. Né? Minha mãe, ela era enfermeira, eu tenho uma tia que também era enfermeira. E ela sempre tem esse cuidado. Tinha dor de cabeça. Vamos tomar um chazinho disso, fazer uma comidinha assim. Não tá legal, não pode comer isso, vai ter que comer isso. E eu ficava, por quê? Por quê? Por quê? Né? E aí eu comecei a ler e estudar sobre isso. Né? Se eu não me engano, eu estava acho que na 7ª série, quando eu ganhei meu primeiro livro. Era livro datilografado ainda. Sim. Aqueles livros antigos, né? Eu não entendi muita coisa, mas eu li ele. E aí fiquei muito curiosa e já comecei a estudar sobre isso. Fiz vestibular, já fui para a faculdade. Achei que eu ia aprender tudo lá na faculdade. Saí de lá com mais dúvida ainda. Com certeza. Aí já fui para a especialização em emagrecimento e obesidade. Depois eu fiz algumas especializações em diabetes, saúde da mulher, fertilidade, né, que influencia muito. Fiz o coaching nutricional, trabalho com os grupos, também fiz um curso de líder de emagrecimento. Trabalho com a nutrição funcional, que eu amo, né, que é utilizar os alimentos para favorecer o nosso metabolismo, fazer com que ele trabalhe direito. Sim. E o de suplementação e interpretação de exames bioquímicos também. Né? Então, a gente, é uma longa caminhada, né, Larissa? A gente sempre está fazendo, já cansei, né? de tanto curso que você já fez. Mas sempre está faltando, né, Izzy? Sempre está faltando. A gente sempre tem que estar atualizando, porque é um assunto muito amplo e a gente vê que a pesquisa vai sempre sendo renovada. A gente sempre tem que estar atualizando o conhecimento. Cada vez mais a ciência, né, e a tecnologia... Ela avança. Avança. Né? E a gente tem que correr. Para se especializar, para entender e para trazer para os nossos clientes o que tem de melhor. Sim. E eu vejo que você é incansável na busca
pelo estudo, pela atualização também, né? Sim. Cursos de atualização, reciclagem, ver as novidades. Esse método Brulé de emagrecimento, algo muito bacana e inovador, da autoria de vocês duas, né? Você Isso. e a doutora Eu Luana. e a doutora Luana na Clínica Carmelas, em Angatuba. Passa o endereço pra gente, Larissa. É Rua Espírito Santo, número 200, perdão. No centro de Angatuba. No centro de Angatuba, que eu já tive o prazer de ir, já fiz procedimentos lá com a doutora Luana. Sim. E quero agora voltar porque eu quero fazer essa estratégia. Eu não, no meu caso, eu não vejo a tanta necessidade de perder peso na balança. Sim. Né? Mas quem aí que está escutando não tem uma gordurinha localizada que quer eliminar, que quer trocar essa gordura por massa magra. Sim. E preservar a massa magra, quanto mais idade, mais necessidade. Sim. Eu faço suplementação, lógico, como farmacêutica também estudo, mas é lógico que eu quero um acompanhamento nutricional, receitinhas. Tem lá, várias. Depois eu venho aqui contar para vocês. E a gente faz para experimentar lá na clínica, né, Izzy? Aí faz, eu já experimentei o patê. Seu patê é maravilhoso. Com inhame para melhorar a imunidade. Olha... Esse daqui é o Verisol, para nossa pele, cabelo e unha. Você já conhece o colágeno da beleza. Sim, nós tomamos lá na clínica esse aqui. Vocês tomam, né? E encerrando o nosso podcast, Larissa, queria que você contasse um caso de uma cliente sua ou um cliente que foi muito bacana para você, foi muito emocionante, te deu aquela realização como profissional. Puxa, atingir o meu objetivo, porque além da parte financeira que nós precisamos trabalhar e ganhar o nosso pão de cada dia, óbvio, conta muito pra gente essa realização, é um alimento para nossa alma, né? Quando você Sim. vê o cliente satisfeito. Conte para nós um caso bacana. Eu tenho vários, né? Que eu sempre me emociono. E eu brinco lá na clínica que eu falo que eu acabo virando amiga dos pacientes, né? Eu falo, não pode, gente, vamos... Porque eu gosto muito do que eu faço. Mas eu tenho um caso especial que foi de uma tentante. Ela estava fazendo tratamento para engravidar, ela e o marido, e não tinha nenhum diagnóstico, não tinha porque eles estavam tendo tanta dificuldade, não tinha, o médico não achou nada, tipo, estavam saudáveis. Só que ela estava muito nervosa. E aí, nessa época, eu fiz o curso para atender ela. Sim. Né? Eu falei, não, tem que... Então, se ela não tem nada, ela tá aqui, eu vou ter que dar um jeito. Aí eu fiz, e ela fez a dieta certinho, rigorosamente, até mais do que eu esperava. Ela emagreceu um pouquinho, que ela precisava, né? Para ter a desinflamação também e talvez uma melhora da ovulação. O marido também. E 2 meses depois eles estavam grávidos. Meu Deus, que Isso maravilha. foi emocionante para mim. Emocionante. E um caso de um paciente que ele já estava com a cirurgia bariátrica marcada. Ele passou para fazer o preparo para a cirurgia e para eu dar as orientações para ele do depois, né? Eu convenci ele a gente tentar fazer a dieta e as mudanças necessárias. E ele fez. E ele não precisou fazer a cirurgia. E ele emagreceu em 1 ano mais de 30 quilos. Que realização, em que 1 satisfação ano, com você. dieta e exercício. Ele também fazia acompanhamento com o médico, Sim. né? Tomava algumas medicações, que por conta da obesidade já tinha comorbidades, então tomava as medicações. Chegou tomando uma lista bem grande de medicamentos. E hoje ele não toma mais remédio, ele só toma um remedinho para pressão. Olha, ainda conseguiu tirar os medicamentos. Chegou com diabetes. Maravilhoso. Esse foi um que me emocionou também. E ele vai hoje, ele tá adepto de academia, ele já tá bem. Mudança de vida. Mudança de vida. Ai, mas tem vários. Tem as crianças que vão também. Que eu adoro. Atende criança. Sim, eu adoro. Ah, que bacana. Com as crianças a gente trabalha muito com essas lâminas, né, educativas. Tem um que eu faço que é o caminho do pirata. Tem o cientista da Nutri, onde ele leva como se fosse uma lição de casa. E aí ele vai experimentar um alimento novo, porque agora ele é o meu cientista,
E aí ele vai me contando. Aí eles mandam mensaginha, eles mandam vídeo. Ah, que graça, que graça. Você É muito bom. Nossa, você é muito estudiosa, porque isso tudo tem que ter técnicas, né? Sim. Técnica com a criança é totalmente Diferente do adulto. Totalmente, tem que ter essa habilidade, e ela tem. Olha a carinha dela, a carinha da Larissa. Eu gosto muito do que eu faço, então eu tento fazer sempre o melhor para os meus pacientes. Dá para perceber. Gente, estamos chegando no final do nosso podcast, foi aí 60 minutos de conversa. Claro que a gente teria muito mais dúvidas para perguntar para a doutora Larissa Zacarias, da Clínica Carmelas, lá em Angatuba, no centro de Angatuba, uma profissional muito conhecida, respeitada. Obrigada. 16 anos já, né? 16 anos que eu tenho formação em nutrição. Com essa bagagem de todos esses cursos, todo esse depoimento que ela trouxe aqui, agora com o método Brulé, Sim. que vem acrescentando. Na clínica. Eu só tenho que agradecer a vocês que ficaram aqui à noite, uma noite gostosa aqui com a gente. Agradeço a doutora Larissa. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui com vocês. Deixo aqui aberto o nosso espaço para outras conversas, para que a gente possa estar sempre retomando esse e outros assuntos dentro da nutrição. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. Obrigada. Representando a nutrição, representando as Carmelas. As Carmelas, isso. E espero todo mundo em Angatuba para experimentar uma receitinha diferente lá na clínica. Vão porque vocês vão gostar do ambiente, do atendimento. Elas são acolhedoras, muito acolhedoras, se importam com a gente. Cada um que vai lá é uma pessoa única. Sim. E nós queremos ser seres únicos, exclusivos, né, Larissa? Sim, com certeza. Nas Carmelas a gente faz tudo com muito carinho, pensando em trazer exatamente essa emoção para os pacientes, né? A gente faz, desde a hora que a pessoa chega, a gente tenta entender o que ela quer para a gente poder ajudar ela. Exato, né? Exato. Tenho certeza disso. Essa é a nossa missão, trazer sempre o melhor para os pacientes. Obrigada, Larissa. Eu que agradeço. Um beijo e boa noite para vocês.